Hoje não faremos receitas, mas foram elas e o livro Alimentação do Planalto de Conquista, no período de 1930 a 1950, de Amélia Barreto de Souza, que nos levaram ao encontro de hoje. Nossa convidada é uma historiadora e museóloga que tem como objeto de estudo o tropeirismo. É deles que vamos falar. Hoje vamos aprender, resgatar, dar luz a esse tema. Como classificar pessoas e animais transitando por um Brasil sem estradas, sem carro, por meio de matas, no sol quente do semiárido, sob o céu da caatinga, trazendo nas costas das mulas e burros alimentos, utensílios, notícias, remédios e tantas outras coisas. Que fenômeno, movimento foi esse? Qual sua importância e seus reflexos no dia de hoje? Quais as heranças na culinária, por exemplo? Em 2007, Maristela Schiavo Novaes, nossa convidada de hoje, cria em Vitória da Conquista, aqui na Bahia, uma ONG chamada Carreiro de Tropa, CATROP. Maristela nos conta histórias de tropeiros, publica artigos sobre esse tema. Eu digo que lá é uma aula sobre tropeirismo. Os tropeiros abriram caminhos, deixaram nas suas andanças, de légua em légua, sua contribuição no desenvolvimento econômico e social do Brasil. Vamos receber, então, nossa convidada de hoje, Maristela. Bom, como eu falei, eu estou assim num momento de alegria, né? Porque, eu já falei, nós vamos falar de tropeirismo hoje. Nossa convidada está aqui, Maristela, e vamos dar luz aí a esse assunto, né? Maristela, é um prazer, né? Já falei isso várias vezes, mas aí de falar milhares de outras vezes. Prazer estar com você aqui no Espaço Amelinha. Falei que acho que estamos no ambiente certo, vários motivos para a gente falar desse assunto maravilhoso. Que bom que você acha o assunto maravilhoso. Eu tô assim, extremamente feliz de estar aqui também. Para mim é a realização de um sonho, que o tropeirismo de Vitória da Conquista esteja cada vez assim atraindo mais o interesse da cidade, né? Embora o nosso trabalho já teve uma aceitação popular muito grande, sim, né? Durante os anos de 2010 a 2017, a CATROP esteve bastante ativa, porque nós trabalhamos muito com eventos, visitas às escolas, apresentação de peças teatrais acerca do tropeirismo, porque o trabalho que a gente se dedica é sensibilizar a comunidade de Vitória da Conquista que ela tem uma matriz de pertencimento, de identidade e que o tropeirismo faz parte disso. E a gente fala no outro dia, falando assim de tropeirismo, a gente fala de Vitória da Conquista, mas aí você também falou que faz um estudo abrangente da região, do sudoeste, das cidades também que pertencem ao sudoeste da Bahia em relação ao tropeirismo. Porque o Estado brasileiro dividiu, né, os espaços culturais em territórios. Sim. Isso já vem desde que começaram a se discutir o lugar da cultura dentro da economia criativa. E a região de Vitória da Conquista ela faz parte de um território abrangente de 27 cidades. Quando eu comecei a estudar sobre tropeirismo, claro, comecei olhando muito para a história local, porque substancialmente eu trabalho com história oral, com depoimento de idosos, em contato com a família. Então a gente trabalhou muito localmente aqui em Vitória da Conquista, zona rural de Vitória da Conquista. Mas como o tropeirismo é um assunto muito abrangente, né? Como a própria atividade tropeira é caminhante, vai encontrando chega aqui, caminho. Vem da onde, né, Maristela? Exato. Vai para onde? Pois é. Aí a gente acabou tendo a largar das nossas fronteiras de conhecimento, né? Então hoje a gente tem uma parte bastante interessante do tropeirismo de Barra do Choça. Estamos caminhando na direção da Chapada, onde tem ainda ativo um movimento tropeiro lá na Chapada, porque tem o Vale do Pati, é uma região que carro não entra, só entra tropa. Então as famílias que residem no Vale do Pati, os turistas que frequentam o Vale do Pati, têm contato com tropa, né? Há um outro espaço também que eu pretendo estudar sobre ele é sobre o tropeirismo no sul da Bahia. A roça de cacau ela é bastante emblemática nesse sentido, porque o cacau ele é um fruto que depende da floresta em pé.
Verdade. E para chegar a retirar o cacau da mata, precisa da tropa. Né? É verdade. Então, dentro da indústria cacaueira e dentro do Vale do Pati, regiões aqui da região da Bahia, né? Sim. Tanto do sul da Bahia quanto Sim. da região da Chapada. O tropeirismo ainda é uma realidade. Então, ele não está acabado no tempo. Não né? tá não, né? Essa paixão pelo tropeirismo, assim, de estudar, ter esse objeto de estudo, ele surgiu da onde, assim? Sempre fica interessado, assim, como é que a pessoa escolhe um tema, assim, para desbravar. Então, tem um autor francês chamado Pierre Bourdieu, que ele tem um livro chamado Sociogênese. E um dos assuntos que ele trata dentro do livro, que é claro que ele está pensando na academia e tal, é que o objeto de estudo não é a gente que escolhe, é o objeto que escolhe a gente. E eu acho que no meu caso aconteceu isso, o tropeirismo me escolheu. Que legal. Mas a primeira vez que eu tive, assim, uma semente mesmo acerca da curiosidade de como as culturas se transitam, eu ainda era muito criança e meu avô contava histórias de quando ele era tropeiro. Né? Isso eu vivia lá na zona da Mata Mineira, meu avô carreava principalmente tropas de carneiro, tropa de porcos, também tropas cargueiras. Eu nem sabia que tinha tropa de porcos, você me falou, É isso, o tropeirismo tem sido redescoberto também por conta dos novos olhares que a gente tem sobre ele enquanto objeto, né? E meu avô cantava algumas cantigas que, muito tempo depois, eu fui relacionar aquelas cantigas com música de tropeiro. Uma outra coisa que me chamava a atenção na infância, na minha casa tinha pé de coco, eu morava na zona da Mata Mineira, estava ali. Tinha pé de paina, tinha pé de jambo e nenhuma dessas árvores eram nativas de lá. Meu avô dizia que tinha levado aquelas mudas porque onde ele passava ele recolhia sementes, muda de planta. Então, esse trânsito todo foi fazendo parte realmente da minha imaginação enquanto criança, né? Fui crescendo com essa imaginação. Quando eu me tornei estudante da UESB, no curso de História, eu comecei a notar que tinha umas lacunas na história de Vitória da Conquista que ninguém estava olhando para elas naquele momento. E eu tive a orientação da professora Albertina de que valia a pena eu trabalhar com algumas matrizes que fossem nascentes de conquista. Naquele contexto, ela pensou de eu trabalhar com a memória do cacheiro viajante, que inclusive tem uma praça ali, né, no centro da cidade, do cacheiro viajante. Eu fui a campo, como eu disse, eu trabalho com história oral basicamente, fui a campo atrás de alguns depoentes. E um depoente em especial, seu Canuto, que era, inclusive, um ex-pracinha da FEB, tudo, eu conheci lá no tiro de guerra. Seu Canuto disse, mas por que falar de cacheiro? E por que não do tropeiro? Conquista, ninguém lembra do tropeiro. E aquilo bateu na minha cabeça, assim, muito forte. Juntando, muito forte. Ele disse assim, olha, você vai encontrar dificuldade, porque aqui ainda se pensa que tropeiro é o preto que está na frente puxando o burro. Mas nós fomos mais do que isso. Então, seu Canuto, ele para mim, ele é o marco fundador do meu interesse por essa temática. Eu comecei a buscar por que realmente o tropeiro de Vitória da Conquista não teve reconhecimento. Eu trabalho com o tropeirismo como um fenômeno cultural, como as heranças que o tropeirismo deixou para a formação do povo de Vitória da Conquista. Porque me chamava a atenção também, Luciana, por que Conquista chegou a ser a terceira cidade do estado da Bahia? Que naquele momento em que eu estava na graduação, eu ouvi muito falar assim, por que Conquista tem a Rio Bahia? Sim. Mas eu achei incipiente, pouco, sabe? Porque se nós olharmos direitinho, Cândido Salles também está na beira da Rio Bahia. Muitas cidades, né? Jequié está na beira da Rio Bahia. Mas por que essas cidades não chegaram até a importância comercial e que Vitória da Conquista adquiriu? Eu fui caminhando nessa direção e trabalho com hipóteses até hoje. Eu acredito que Conquista chegou a ser esse lugar de pujança que ela é, claro, porque ela é um entroncamento, sem dúvida nenhuma. Sim. Mas como eu estou dizendo, Boa Nova também tem um entroncamento, o Jequié também tem um entroncamento. São cidades que estão no entorno também da Rio Bahia e não chegaram a tanto. A minha hipótese é que esse diferencial positivo de Conquista
está em como esse povo se organizou, como que a população de conquista se organiza. Porque quando a gente vai olhar na documentação antiga, a população de Vitória da Conquista ela não ficou só esperando que a província desse resultado nas estradas. O povo de Vitória da Conquista é um povo empreendedor. Ele busca resolver o seu problema se o Estado não resolver. Isso está na matriz histórica da cidade. Né? A gente vê, por exemplo, que a primeira estrada de Vitória da Conquista, que também surge dentro desse contexto das tropas, em 1926, 1927, é de um consórcio de conquistenses, inclusive tem uma mulher lá nesse consórcio, Antônia Fernandes, que também mostra o pioneirismo da mulher conquistense, quando ela realmente se coloca na sociedade, ela é ativa, ela faz acontecer o lugar da mulher, e naquele consórcio ali se abre a chamada Rua da Corrente, que era, na verdade, para conduzir tropas e carro, que estava começando a circular naquele momento, em direção a Jequié, que tinha rio navegável, que tinha uma ferrovia, e a Conquista não teve ferrovia nem teve rio navegável, mas em compensação tem um povo muito forte. E chamava Rua da Corrente porque tinha que pagar pedágio para passar. Ah, é? Tinha uma corrente? Tinha uma corrente. Era porque foi um consórcio, né? Particular que construiu. Então, para a manutenção da estrada, tinha que pagar pedágio. Muito bom, muito bom. Aqui no nosso caso, de Vitória da Conquista, a professora Isnara demarcou a chegada de João Gonçalves da Costa com uma tropa. E eu também trabalho com João Gonçalves da Costa como marco fundador do tropeirismo em conquista. E João Gonçalves, quando ele chega em Vitória da Conquista, ele chega com algumas atribuições já bem demarcadas. Uma dessas atribuições é organizar essa região para que o governo português pudesse estabelecer uma cancela para cobrar registro, enfrentar o contrabando de ouro e pedras preciosas, porque Conquista ela tem uma localização muito privilegiada dentro do território da colônia naquele momento. Ela está entre Rio de Contas, que tinha suas reservas ainda de extração já no final, e está entre Minas Gerais, que também tinha essa área de mineração. Conquista está nesse trânsito. Então, era uma área de descaminho, como dizia a professora Isnara, uma área onde o trânsito de contrabando era muito forte. Temos também a ligação com Ilhéus, que naquele momento ainda era uma cidade muito forte, tinha porto e tudo, né? Sim. O porto de Ilhéus, naquele momento, atendia todas essas regiões. Sim. João Gonçalves vem com essa atribuição e ele abre várias estradas aqui na nossa região. A cada ponto que ele chegava, abria uma fazenda. Essas fazendas acabaram também se interligando como pontos de tropa. Ele fornecia carne para o açougue do Recôncavo, para Valença, para Nazaré. Ele conduzia a primeira tropa de gado para a região do sul da Bahia, foi o João Gonçalves da Costa quem conduziu. Foi um homem extremamente violento, sem dúvida nenhuma. Foi um homem localizado no seu tempo. Mas o que eu acho curioso da figura de João Gonçalves da Costa? Ele era um preto forro. Isso me chama a atenção até hoje. Assim, eu fico, gente, pensando no movimento colonial, pensando em como a escravidão era forte naquele contexto, como que um preto consegue chegar na posição de comando que João Gonçalves chegou, a ponto de ser o marco referencial de uma cidade como Vitória da Conquista. E deve ter muita gente com ele, viu? Né, Marcela? Assim, essa tropa não deve com muita gente. Ele era, na verdade, ele adquire a patente de capitão como preto forro do terço de Henriques, que era um terço só de pessoas pretas. Isso identifica João Gonçalves como preto por conta da carta patente, onde está escrito lá que a partir de 1744 ele passa a ser capitão-mor, por conta da cor dele, por conta dele ter sido preto. E na carta patente está escrito que ele era um negro que tinha sido alforriado. Então, ele vem também de uma escravidão, tornou-se militar, e de militar tornou-se um capitão-mor, como está na patente, da gente preta, do terço da gente preta. É extremamente curioso, porque até o momento eu ainda não vi, já procurei para saber, ainda não vi, uma cidade que tenha começado na colônia brasileira pelas mãos de um preto que tinha sido escravizado. Muito interessante. E eu acho que Vitória da Conquista
Claro, tem que ler João Gonçalves a partir da violência, a partir do extermínio indígena. Não estou desconsiderando nenhuma das mazelas que o João Gonçalves praticou em seu tempo. Mas o fato dele ter sido escravizado, o fato dele ter sido um preto forro, que não se sabe se ele comprou a alforria, como que essa alforria chegou, mas se sabe que ele era um preto alforriado. E chegar a ter uma bandeira de comando e ser reconhecido pela metrópole portuguesa naquele contexto, eu acho que tem um lapso histórico aí bastante interessante a ser investigado pela condução com que esse negro conseguiu chegar. Impressionante. Eu acho também. Uma das hipóteses que eu penso muito nela, olhando a documentação e tudo, é a questão mesmo do racismo. Tem algumas identificações na história de João Gonçalves da Costa que só olha para ele como exterminador, que de fato foi, né? Mas o fato dele ter sido tão audacioso em seu tempo, tão corajoso em seu tempo e ter tido uma vida longa, porque segundo o príncipe Maximiliano, ele encontrou com João Gonçalves com mais de 80 anos, ainda muito ativo, então presume-se que João Gonçalves morreu bastante idoso. Se a corte portuguesa, se os representantes da corte portuguesa eram brancos, eles não deveriam gostar muito de João Gonçalves da Costa. Ele chegou muito longe em termos de poder. Aqui na nossa região, como eu estou falando, estradas abertas para Ilhéus, estrada aberta ao sul da Bahia, em direção ao Recôncavo. A cada estrada que ele abria e adquiria um ponto de fazenda, o filho dele passava a tomar conta, etc., dá para ver na documentação e no roteiro das fazendas de João Gonçalves que ele estava caminhando em direção a Salvador. E naquele contexto, quem tomava um ponto adquiria a propriedade daquela terra. A colônia dizendo, a partir de agora essa terra vai ser sua porque você tomou posse dela, né? A tomada de posse de João Gonçalves, dá para perceber que ele estava caminhando em direção a Salvador. É de uma ousadia impressionante, né? A gente se encontrou através do livro, né, Alimentação, lá do Planalto de Conquista, de Amélia. E aí você falou assim, e a gente encontrou você no seu blog fazendo essa referência, né? Aí me fala assim, a importância desse livro, como ele que chegou para você, que momento, né? A parte que me interessa muito no tropeirismo é a parte sociocultural. Essa parte comercial, datação, assim, não é meu foco de trabalho. Eu quero entender realmente como que o tropeirismo está na matriz do jeito do conquistense pensar, do jeito do conquistense ser. Eu acredito que eu cheguei em algumas hipóteses nesse caminho. E trabalhando com a cultura, a alimentação é um ponto muito importante da transmissão do tropeirismo dentro do Brasil, né? Minas Gerais tem uma marca muito grande com feijão tropeiro, com angu, com o frango caipira cozido com quiabo. E toda essa culinária popular, ela foi também sendo transmitida de rancho em rancho, de tropa em tropa. Aqui na nossa região, eu encontrei no livro da professora Amélia alguns registros importantes e ela faz uma distinção bem demarcada de como as tropas foram importantes para o abastecimento das feiras em Vitória da Conquista, como que as tropas foram importantes para o abate e venda de carne e a própria alimentação. Quando eu fui a campo para trabalhar com memória de quem foi tropeiro em Conquista, eu me surpreendi com outro ponto. Eles falam muito para mim de que o que eles consumiam era feijoada. A feijoada para o tropeiro de Vitória da Conquista. Impressionante essa história. Pois é. A carne seca, pilada no pilão com farinha, fazia uma paçoca. Era muito, eles consumiam muito isso, porque o trânsito muito grande para poder se alimentar em trânsito já tinha que ser coisas também muito práticas. Em relação à feijoada, tinha sempre, na maioria das vezes, um menino adolescente, como a gente fala agora, mas na época ele falava um menino, um adolescente de 14 anos para frente, era que conduzia a mula que estava com a cozinha, ele ia à frente, chegava no rancho, preparava a feijoada para que quando a tropa chegasse, uma parte fosse cuidar dos animais, derrubar a carga, fazer a limpeza dos animais, enquanto outra parte ia se alimentar, tomar banho, etc.
Então, a feijoada era o prato principal dos tropeiros. Mas, não, impressionante. Aqui da nossa região. Impressionante. Pois é, e a carne assada também, eles falavam muito da carne assada. Inclusive, eles reclamam, hoje em dia a carne não tem cheiro. Quando a gente chegava num pouso e botava a carne para assar, a tropa podia estar a quilômetros, ela Já sentia o cheiro. Né? Hoje em dia não é mais assim. A feijoada tinha que ser muito gorda, dizia 4... Mané Rico mesmo dizia assim, tinha que ser assim, 4 dedos de gordura. A gordura é uma fonte. Pois é, para poder dar sustância. Essa memória e esse truísmo histórico em relação ao feijão tropeiro, ao arroz tropeiro, está muito ligado a essa matriz do sul do Brasil em direção a São Paulo e a direção a Minas Gerais. Como eu falei antes, muito do que se tem documentado em livros de história sobre tropeirismo está marcado em cima do sul do Brasil, em cima do sudeste, uma parte pequena ali do centro-oeste e a região de São Paulo. Então, essa culinária ficou no imaginário popular como se o tropeiro só consumisse aquilo. Sim. Mas o Nordeste, ele tem um tropeiro diferenciado. O trânsito na Caatinga é bem diferente do trânsito do tropeiro, por exemplo, dos Pampas, que tinha uma região aberta. O nosso tropeiro enfrenta uma dificuldade maior em termos de território. O sol inclemente. Muito espinho, muita seca, rio intermitente. Então, isso tudo vai forjando características de vivência onde o tropeirismo é diferente. Uma outra característica do nosso tropeirismo daqui são os animais de carga. Vitória da Conquista usou muito jegue e jegas, né? Jumento para conduzir carga, que é uma outra matriz que identifica muito que o nosso tropeirismo tem as suas marcas e são diferentes. Existia um mercado já, vamos dizer assim, de globalização naquele contexto, porque a Revolução Industrial estava em andamento na Europa. O que se chegava no Brasil através dos portos, mesmo falando, o querosene não era produzido aqui, mas também as peças finas que vinham da China, sim, óculos, uma série de manufaturas que vinham de outros países para o Brasil e chegavam nos portos, eram também distribuídos aí para as vilas, cidades e povoados através de lombo de burro. Porque, inclusive, o público que consumia isso era um público mais abastado, que eram os fazendeiros, sim, estavam longe, né? As senhoras, as filhas, os filhos, então eu tinha que chegar neles de alguma forma, né? A partir do início do século XX, são os caixeiros viajantes que vão fazer esse trabalho, né? De carrear, de chegar numa determinada cidade, ter um mostruário inteiro. Os tropeiros, mal comparando, vamos dizer, eles eram os deliveries da época, sim, né? Alguém fazia a compra e as tropas ficavam encarregadas de fazer a distribuição. Né? Eu fazia encomenda. No caso de sociocultural, por quê? Nesse trânsito, eles aprendiam uma palavra nova, uma receita, encaminhavam um tipo de reza, que era muito comum o trânsito religioso. E tudo isso condiciona um modo de fazer e pensar e de criar imaginários que os tropeiros estavam envolvidos nisso. Então é por isso que hoje a gente olha para ele com um olhar muito mais alargado. Muito mais do que um fenômeno restrito a um período econômico, como um evento de grande variedade sociocultural. Quando o trem chega em Jiquié em 1930, eu tinha que tirar aquela mercadoria de Jiquié e trazer para cá. Né? Eu vou trazer isso aqui como, né? Já que o recorte do livro é de 1930 a 1950, a Amélia fala que havia, assim, alguns caminhões, mas muito poucos, né? Assim, não tinha essa representatividade. Então, quem é que trazia para lá e para cá? Só podia esse pessoal, tropa de né? As tropas. Você me falou de uma mulher que foi tropeira. Eu ainda não cheguei a pesquisar sobre a vida dela, sim, né? Mané Rico me falou sobre uma mulher que recebeu do marido dela, o marido dela era o dono da tropa, em Anagé, que na época chamava Vila Nova. O marido dela tinha uma tropa muito grande, mas aconteceu um acidente, ele acabou morrendo, foi assassinado num caminho, e ela teve que tomar conta dessa tropa. Ela passou a ser a tropeira, mas ele não me deu o nome dela. Só falou Ana Maria, mas Ana Maria podia ter um monte, né? Ela acabou se envolvendo com um rapaz e, por conta desse amor, ela acabou perdendo as posses, acabou perdendo a tropa e acabou perdendo a vida.
é uma história que eu gostaria muito de contar. Mas Sem dúvida a alguma. única parte que eu tive dessa história é que ela possui uma tropa muito grande, que ela foi uma mulher de muito poder, mas acabou se envolvendo com um romance, e esse romance foi a desgraça da vida dela. Muito tempo depois, eu conheci uma outra história que me cativou muito também, que foi Sou Agenor que me contou, lá do Riachinho, de uma menina que morava numa fazenda. A tropa foi arranchar nessa fazenda e ela ouviu um tropeiro pedir um copo d'água. Ela se apaixonou pela voz do tropeiro. Impressionante essa história também, muito linda. Ela sem poder ver ele, porque quando a tropa chegava, o pai mandava as meninas entrarem. Com medo, né, da convivência, homens de trânsito, etc. Mas ela ficou com aquela voz no sentimento dela. Aí ela foi, entregou o copo d'água para o irmão foi levar, e na noite a tropa se arranchou e ficaram cantando, e aquele homem cantando, e ela ouvindo aquela música, muito mais apaixonada, ela ficou com aquela voz. Tempos depois, eu encontrei com essa história no Museu Regional, quando eu estava fazendo um trabalho de memória histórica do tropeirismo lá dentro do museu. Uma senhora sentou para me contar essa história. E eu acabei escrevendo essa história também por conta dessa memória que ela me contou. Essa mulher que me contou a história era a filha daquela menina que se apaixonou pela voz do tropeiro. Meu Deus. Olha, Que lindo. uma história muito assim, né? Então ela disse que a mãe dela, já bastante idosa, contou para ela essa história. Olha, eu casei com seu pai, eu fui muito feliz com seu pai, mas o amor da minha vida é a fulano que eu ouvi a voz. E ficou daquilo ali? Nunca mais se encontraram. Mas ela guardou esse amor platônico, esse amor de adolescência para a vida toda. E quando ela já estava bastante idosa, já bastante fraquinha, essa memória voltou e ela revelou para a filha que o amor da vida dela era aquela voz que ela ouviu quando ainda era uma menina. Que história maravilhosa. A Catrope nasceu dessa minha paixão, assim, de falar, meu Deus, a história do povo sertanejo é de uma riqueza tão grande. O modo como o tropeirismo se construiu aqui é bem diferente, isso merece registro, isso não pode ficar, simplesmente vai se apagando com o tempo e ninguém consegue identificar. Não existiria um Elomar do tamanho que é sem que o tropeirismo tivesse passado pela vida de Elomar. A música de Elomar, o tropeiro Gonçalim, a feitura do artista Elomar, ele não nega isso. A marca da tropa está no Elomar que a gente escuta e se encanta tanto. O jeito do Xangai cantar, o jeito do Xangai se expressar, ele não nega isso. A marca do tropeirismo está no registro do trabalho dele. É nisso que eu falo que existe uma matriz cultural que identifica a conquista e que liga esses dois pontos, o tropeiro e a história da nossa cidade. Eu vou te contar uma experiência que nós tivemos. A ONG Carreiro de Tropa, ela surge em 2007, por conta de uma série de acervos que eu fui recebendo à medida que eu fui trabalhando com as memórias desses idosos que eu estava te falando. Quando eu chegava numa família e perguntava, olha, me falaram que o senhor foi tropeiro e tal, eu vou te falar especificamente de Mané Rico, que é o amor da minha vida. Quando eu cheguei na casa de Mané Rico, por indicação de Zé Mosquito, que é afilhado dele, ele disse, olha, eu fui tropeiro, mas tio Manel tem muito mais para falar sobre isso do que eu. Ah, então vamos lá, me leva na casa do seu tio. Quando eu cheguei lá para falar com ele, ele diz assim, é um tempo que eu não quero falar. Eu falei, mas por que o senhor não quer falar? Porque foi um tempo muito sofrido, ninguém se importa. Eu disse, mas eu me importo. Aí ele pegou, ele estava chegando na casa, ele estava acabando de descer do animal, pegou assim a taca, bateu na perna. O jeito dele bater a taca na perna, assim, já me passou milhões de histórias na cabeça. Aí ele diz assim, você quer mesmo saber? Eu disse, eu quero saber. Quando é que o senhor foi tropeiro? Ele disse, pois então senta que eu vou te contar.
Para mim era Riobaldo que estava na minha frente falando. Quem leu Grande Sertão Veredas sabe o que eu estou dizendo. Eu não consegui ouvir só as palavras dele. Nossa. Porque é um tipo de português que é uma outra coisa também que eu acredito que é muito importante da gente registrar, são os falares dessa população. Tem um diálogo próprio, né? É Tem uma linguagem poesia própria. no jeito de falar. Ele dizia, primeiramente, eu vou te contar como foi o meu viver. A gente não fala assim, né? Isso é poesia. Eu fiquei apaixonada com o Mané Rico. Eu disse, eu não vou largar o senhor mais. Para mim, e graças a Deus, a gente teve o tempo que ele viveu, a gente teve muitas respostas, assim, cada dia mais positiva, cada vez que eu encontrava com ele, era uma felicidade. Aí uma família, não, a gente não se importa com isso. Que é um outro traço. À medida que a nossa sociedade vai desconsiderando o lugar do idoso, o idoso vai virando também, como o Mané Rico falou para mim, eu sou uma tralha, não tenho mais serventia. Mas à medida que a gente foi conversando, ele chegou para mim e disse assim, ué, então eu sou importante para a história de Vitória da Conquista. Nossa, que maravilha. Ele percebeu o que a universidade vai chamar de consciência do seu lugar de sujeito. Ele nunca passou na escola. Ele nunca pisou numa porta de escola, porque não teve tempo nem de ser criança. Porque ele nasceu, o pai dele faleceu, ele foi criado por um tio. Com 8 anos ele já estava carreando, Já era homem. trabalhando com tropa, com o tio. Mas, ao mesmo tempo, era um jeito de narrar sua história que não tinha raiva, não tinha mágoa, não tinha ódio por ter perdido a infância, mas tinha respeito pela sua própria história. E quando ele fala, então eu sou importante para a Vitória da Conquista, eu falei, mas o senhor é importante. Ele é, pensando bem, se eu não levasse a comida para a rua, na rua ninguém comia. Então, um fio ia puxando o outro, que ia puxando o outro. Essa consciência mesmo, né? Naquele modo de se entender parte de um coletivo. E Vitória da Conquista, ela é uma cidade de trânsitos. Mas se nós não tivermos o cuidado de ligar esses pontos, a gente vai perder a própria história da cidade. Então, o nosso esforço na Catrop é que, primeiro, Vitória da Conquista, a nossa região aqui de 27 cidades do território de cultura, comece a perceber o seu valor cultural. Comece a perceber que nós temos a nossa identidade. A identidade do tropeiro de Vitória da Conquista não é a mesma do tropeiro caipira de São Paulo. O nosso tropeiro, ele não tem um lenço vermelho amarrado no pescoço. Ele não tem um poncho grande de frio como tem o tropeiro lá do Rio Grande do Sul, do Paraná. O nosso tropeiro, ele tem o seu modo de vestir. Para nós aqui, o couro é muito importante. Os tropeiros de Vitória da Conquista dependiam do couro muito mais do que os tropeiros lá do Sul e do Sudeste. Como você falou, chovia muito na região. O que eles faziam? Além do couro cobrir a carga para proteger da chuva, etc., às vezes o couro colocava no chão para que o animal não derrapasse e não afundasse na lama, que é uma característica que o tropeiro do Sul já não usava. Então, a gente vai aos poucos na Carreira de Tropa, identificando a passo, é bem passo de mula mesmo, mas a cada passo a gente identificando o nosso modo de ser e de fazer o tropeirismo. Tem um quadro na Casa Régio Pacheco, que pertence à Prefeitura de Vitória da Conquista, que foi encomendado a J. Murilo, onde ele identifica o lugar histórico, social e cultural da tropa dentro, chamado Conquista Dia de Feira. Ele registrou a Rua Grande, né, que é ali a Praça Tancredo Neves, registrou aquela Rua Grande, e como que a feira acontecia e como o trânsito da tropa acontecia. Ali na frente da Igreja Matriz? Da Igreja Matriz. Mais embaixo ali que você falou, né? Ali onde hoje está, acho que é uma loja das Casas Americanas, se não, é isso, loja das Americanas. Funcionou um cinema, vários coisas funcionaram ali. Mas naquele lugar tinha um rancho tropeiro. Existe até uma foto registrando aquele rancho ali. O primeiro rancho de Vitória da Conquista, enquanto vila, funcionou naquele espaço.
o Código de Postura da Câmara de Vitória da Conquista registra como que o trânsito de tropas ali era intenso, a ponto de incomodar as famílias que viviam ali no entorno. Porque tropeiro é um homem rústico. Imagina o que era um tropeiro no final do século XIX. E não é um tropeiro. Quando a tropa chegava, devia ser vários, né? Era o quê? Sei lá, se eu tinha 10 animais, assim, uma tropa era feita de quantos homens, mais ou menos, assim? Só para efeito didático mesmo, eu acabei esquematizando uma tropa na faixa de 12 animais. 12 animais. Porque tem uma hierarquia dentro da tropa, né? Tem o burro da frente, que é a madrinha, depois tem os animais do meio que vão conduzir atrás. Os mais rebeldes ficavam no meio. Era o contracoice. O mais rebelde de todos, ele estava no fundo da tropa, porque senão ele acabava bagunçando o caminhar da tropa. Sim. Mas tinha as suas estratificações dentro da própria tropa. Do animal. Do animal e do ser humano. E tinha a hierarquia. Do ser humano. E tinha, mais ou menos assim, a nível de idade também, quantas pessoas, assim? Eu registrei, na maioria das falas que eu tive aqui, na faixa de 8 pessoas. 8 pessoas. Conduzi uma tropa com mais de 12 animais. Minha monografia de história foi sobre Maneca Santos. Maneca Santos. Maneca Santos foi um financista muito importante aqui de Vitória da Conquista. Foi o que construiu a Casa da Câmara, a Casa Antiga, onde hoje funciona o Memorial da Câmara. Sim. Maneca Santos, inclusive lá tem uma placa que a casa foi construída em 1910, mas eu descobri que foi antes disso. E está escrito lá que ele era fazendeiro. Bom, no estudo que eu levantei sobre ele não foi fazendeiro, ele foi um financista, dono de loja, porque você estava falando do trânsito das tropas que traziam livros, etc. Por que eu estou voltando nesse assunto? O Maneca Santos tinha uma biblioteca imensa e todos os livros foram trazidos por lombo de burro. Ali na frente da casa dele tinha esse rancho que eu estava falando, que as famílias da época ali se incomodavam com a barulhada dos tropeiros. Sim. Imagina o que era um rancho animado à noite, né? Então tem nas primeiras atas da Câmara de Vitória da Conquista, os vereadores discutindo o que fazer com aquele rancho, o que fazer com aqueles benditos, aqueles tropeiros ali, porque o trânsito era intenso. Animado, todo mundo tomava sua cachaça, claro, batia um violão, claro. A família de noite queria dormir e os tropeiros ali no meio da praça. No caso de Maneca Santos, ele comprou uma roça num lugar chamado Cachorros, que agora se chama São Sebastião, mas naquela época era Cachorros, né? E lá nos Cachorros ele montou uma rancharia. E as tropas que vinham para a loja dele, que ele tinha a loja Florence, tinha outras lojas ali no centro da cidade, ali no chamado Beco da Tesoura, as tropas chegavam, ficavam lá nos Cachorros, e dos Cachorros vinham tropas menores só para poder entregar a mercadoria e voltar para lá. Por que eu estou falando isso? Por conta do movimento cultural que as tropas também acabavam fazendo. Desse rancho ali, onde é hoje as lojas americanas, eles tiveram que descer, ficar um pouquinho mais longe das famílias, ficaram onde hoje é a Praça Cacheiro Viajante. Ali também teve um rancho de tropa. Dali tiveram que sair e foram para onde hoje é a Lauro de Freitas, que teve também uma feira muito grande ali naquela região. Os tropeiros iam sendo empurrados para as periferias porque o trânsito também, tirando essa parte comercial, essa parte de trazer mercadoria, a permanência deles também gerava alguns desconfortos em relação ao modo dele viver. Quando saíram essas tropas grandes e a cidade começou a se instituir melhor com o trânsito de carros, ficaram as tropas pequenas, de fazendas, de pequenas produções. É aí que os jeguinhos passaram a ser mais utilizados. Eu vou contar para você... Não menos importante. Não menos importante, de forma nenhuma. E aí tem uma participação muito grande das mulheres produtoras rurais. Como é o caso, por exemplo, de Dona Anália. Dona Anália, graças a Deus, está viva, está fortona, bonitona lá. Dona Anália, ela me contou que ela vinha para a Vitória da Conquista trazendo produção da roça dela, porque o esposo, que tinha sido tropeiro bem antes, já tinha abandonado a tropa, estava naquela época de nordestino construir São Paulo. Zé Mosquito foi para São Paulo, Dona Anália ficou aqui com as crianças. Então, ela me disse que juntavam as mulheres, uma produzia farinha, outra fazia um artesanato, outra coletava mel, juntava aquele monte de mulheres
na época da colheita. Né? Uma cooperativa. Não tinha esse nome, mas claro, acaba sendo um adjuntório, né? Que elas vinham de lá, da região da Baixa do Muquem, Mulatinho, já tem uma parte que já é quase Anagé, longe. Conquista tem uma zona rural imensa, imensa. Então elas vinham, chegavam ali na Pedra Branca, arranchavam, passavam a noite ali. Quando era de manhã, montava de novo nesses animais, colocava de novo a carga nos animais e vinham para a Vitória da Conquista. Então era 3 dias de trânsito para chegar em Vitória da Conquista, vender a mercadoria delas, apurar o que podia, mais 3 dias para voltar para a zona rural. A gente fala sempre, esse arranchar, esse arriar, esse descansar, eu já tinha pontos, isso de uma maneira geral, né? Mas a gente já tinha pontos, fazendas, devia ser uma coisa... não sei se pagavam por isso, ou era um favor que os donos da fazenda Alguns faziam. casos eram pagos, outros eram de favor, outros trocavam por mercadoria, outros alugavam, porque também era um meio de vida também para muitas famílias, alugar o pasto, alugar a manga, para... O que eu ouço muito eles dizer assim, não vendiam água, não vendiam comida. Se a pessoa chegava ali, a tropa se organizava, agora o aluguel do pasto era comum acontecer, se o rancho era fechado, se o rancho era aberto, porque o ser humano precisa sobreviver, né? Não, e aí você vê que movimentava, é um comércio que movimentava, né, e além do tropeirismo, né? E tinha os paralelos, né, Luciana? Tinha o celeiro para fazer uma peça de couro, uma costureira, uma lavadeira, uma doceira. Esses comércios paralelos também funcionavam muito em função das tropas. E assim, você falando assim, eu fico perguntando se assim, esse descansar poderia não ser uma noite, né? Mas porque algum animal precisava tratar, trocar as ferraduras ou consertar uma sela. Então aquilo poderia durar também mais, ou esperar uma chuva passar, né? Muito comum. Então, muito comum, e então aquilo ali devia até demorar mais tempo, né? Então esse estar do tropeiro numa fazenda, numa região, numa vila, então devia fazer um movimento, alguns não deviam nem conseguir viagem, né? Ou então arrebanhar um grande amor e sair aí. Acontecer. Né? Acontecer, né? Pois é. Hoje a gente trabalha em termos assim, de datação, mais de 200 anos o Brasil coberto por tropeirismo. Foi muito tempo, durou muito tempo, né? No caso de Vitória da Conquista, se a gente pegar por datação, quando João Gonçalves da Costa chega aqui, por volta de 1754, 55, a Câmara só vai ser instituída em 1840. Você tem quase 90 anos coberto só com tropa. E é uma história de Vitória da Conquista que ficou muito tempo apagada. Se contava a história a partir da instauração da Câmara, 1840 para cá. Que foi também um dos meus despertares. E o que aconteceu antes de 1840? Como que essa população que já existia aqui, como é que ela sobrevivia? Quando o príncipe Maximiliano passa aqui, ele fala que o centro ali da cidade era na faixa de 60 casas. Aí eu ficava pensando, mas ele passa aqui por volta de 1817. Só vai ser emancipado de Caetité em 1840. Se essas 60 casas já estavam em funcionamento, essas pessoas viviam como? Lógico, as fazendas produziam de tudo, mas o querosene não se produz, o sal não se produz. E isso dificilmente, né? Como eu tinha trabalhado com a história de Maneca Santos, ele nasce por volta de 1860, o pai dele, que era o Manuel Santos, ele tinha um grande armazém. Um armazém que ele teve o cuidado de deixar os cadernos, é um documento importantíssimo para a história de conquista, são os cadernos do armazém de Manuel Santos, pai de Maneca Santos. Anotado, ele inclusive anotou a quantidade de escravos que ele tinha, ele deixava tudo muito, muito anotado. O testamento dele é riquíssimo, o inventário riquíssimo, são documentos que ainda existem. Eu fui olhando para essa história toda e dizendo que tinha uma efervescência acontecendo aqui,
Claro, guardadas as proporções de tempo e espaço, lógico, né? Mas, como eu falei antes, aquela premissa de que conquista só se tornou conquista por causa da Rio Bahia, ela nunca me convenceu. E não me convenceu por conta desse trânsito todo que eu falei, não, ela já tinha um surgimento de entreposto de conquista, está na raiz da cidade. E no meu entender, ela continua sendo uma cidade de entreposto, uma cidade de prestação de serviços e que tem uma população extremamente ativa. Eu falo assim, e a identidade? O que identifica a Vitória da Conquista? Se eu chegar, por exemplo, no mercado de artesanato e quiser comprar um artesanato que seja identidade de conquista, o que eu vou encontrar? Eu nunca achei nada. Então eu falei, no meu entender, a matriz do tropeirismo responde a essa identidade. Se o tropeirismo for entendido como um fenômeno de largo alcance e de caráter identitário, nós podemos, através do tropeirismo, construir, por força da economia criativa, por força do trabalho com a memória, com o imaginário da cidade, realmente construir até meios de vida. Como você falou, o êxodo rural é muito triste. Mas muito da juventude sai da zona rural também porque ela não foi convencida ao seu pertencimento, sim, a gostar do seu lugar, a amar sua raiz. Talvez nós estejamos pecando em não fornecer a essa criança e esse jovem que de onde ele nasceu, a fazenda de onde ele veio, o povoado de onde ele veio, tem uma história, tem uma raiz que ele pode dar valor, que ele possa se orgulhar de pertencer àquele lugar. É verdade. Falar o quê mais, né? Professora aí de coração, né? E sua paixão pelo tropeirismo, assim, emanou, assim, aqui. As pessoas que estão por aqui, acho que a gente nunca mais vai deixar de falar sobre isso. Que bom! Gente, até a próxima receita, a próxima entrevista. Essa aula de hoje foi muito emocionante. Espero que toquem vocês também. Beijo grande.